Bem-vindos, bem-vindas a essa gravação onde eu vou falar sobre um tema meio polêmico. Inclusive o título dessa live é Quer uma vaga como programador? Não cometa esses erros financeiros. Falar sobre dinheiro é sempre importante. Eu sinto que às vezes a gente não fala tanto quanto teria que falar ou não toca em assuntos fundamentais a serem tocados, tá? Deixa eu só pinar o título dessa live aqui nos comentários para a gente começar. A gente começar essa parada. Pinou, foi. Beleza. Então, galera, eu vou começar aqui falando, eu acho importante falar um pouco da minha visão sobre o dinheiro, né? Para quem acompanhou, talvez se acompanhou, talvez não, mas eu já fiz um vídeo falando sobre, contando a minha trajetória, até antes de entrar na programação, né? E lá eu digo que, vou reiterar aqui para quem não pegou, tá? Quando eu tinha mais ou menos os meus 15 ou 16 anos, eu comecei a ter vontade de trampar, de trabalhar e ter minha grana, né? ter o meu dinheiro. Por quê? Porque na minha infância e na minha adolescência eu nunca tive um tênis branco. Essa era a minha motivação. Inclusive o áudio tá bom aí para vocês? O áudio, a imagem, deem um feedback aí para mim, tá? Eu vou continuar aqui, mas preciso desse feedback de vocês. Meu sonho era ter um tênis branco. Por quê? Porque eu via as outras crianças com tênis branco e eu nunca podia ter um tênis branco. Por quê? Porque a minha mãe não deixava. Minha mãe era contra eu ter um tênis branco lá em casa. Por quê? Porque tênis branco suja mais e ela odiava ter que lavar tênis branco. Então ela não queria e ela não deixava, né? Inclusive, a gente está numa época de Copa do Mundo, quando minha mãe vê os jogadores do Brasil com aquele meião branco no campo, ela chega, dá um arrepio na espinha. Por quê? Porque, enfim, ela não gosta de coisas brancas, né? Então, eu não podia ter tênis branco. E aí, eu comecei a trampar por causa disso, porque eu queria ter grana para juntar. E, ó, cá pra nós, eu comprei vários tênis brancos depois disso. Comecei a trampar e, enfim, tive condição de comprar. E aí, Johnny Braz, a história de muitas pessoas aqui. Pois é, Johnny, é complicado. E aí, o que acontece? Desde aquela época, a minha relação com o dinheiro, ela é meio peculiar. Porque eu nunca desejei, nunca tive vontade de ser um rico que viaja toda semana para um lugar diferente, enfim, de comprar muita coisa, de ter uma casa enorme. Essa nunca foi minha vontade, tá? E desde aquela época eu usava meu dinheiro para comprar tênis branco, mas desde aquela época meio que se repetia um comportamento que eu tenho hoje, que é eu já não gasto o dinheiro que eu tenho, tá? Eu vivo uma vida bem simples mesmo. Hoje eu tô aqui em Maringá, eu nasci e cresci em Goiânia, mas hoje eu tô aqui porque eu vivo um estilo de vida mais minimalista, vamos dizer, né, em que eu não tenho excessos, né? Eu não saio comprando coisas. Inclusive eu estou no Airbnb aqui, nenhum móvel daqui é meu, né? Essa é uma vantagem do Airbnb. E o que eu levo na minha mochila para trabalhar, para conseguir viver, são um pouquinho de roupa e meu notebook. É disso que eu preciso para me mudar de um lugar para o outro. E eu não sei se vocês já viram
as minhas 3 camisetas escuras que eu faço live, né? Eu tenho 3 camisetas, o total de roupas que eu tenho, porque eu não gosto de ficar comprando coisas, né? Se eu comprar muita coisa, quando eu for mudar de cidade, vou ter muita coisa para levar na bagagem, não quero isso. Então eu tenho essa camiseta azul escura aqui que vocês estão vendo, uma camiseta preta, uma camiseta cinza escura, e é isso. Tá? Eu também não me importo tanto em ficar comprando roupa de marca. Essa camiseta aqui nem tem marca, por exemplo, né? Não que eu saiba. Então, viajo com notebook, roupa, cabe tudo na minha mochila, não despacho bagagem. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que eu curto mesmo fazer, apesar do dinheiro e apesar das condições favoráveis, o que eu curto é colecionar histórias. Eu coleciono histórias das pessoas que querem, que têm esse objetivo de conseguir uma vaga como programador. Isso foi o que fez a diferença para mim lá atrás. Lá atrás, quando eu queria entrar no mercado de programação, eu encontrei pessoas que me ajudaram. E hoje eu não consigo desver isso. E esse é o meu propósito aqui. É a minha missão. É tipo, não sei se vocês já escutaram aquela história do beija-flor indo lá no mar e apagando o incêndio da floresta com uma gotinha. Eu sou beija-flor. A gente vive num tempo de muita escassez, de falta mesmo, às vezes, de conhecimento. E eu estou aqui para contribuir para isso não acontecer. E eu acho que quando eu partir dessa para melhor, eu acho que eu vou ter feito diferença no país. Não que eu vá fazer uma grande diferença, nossa, fazer as pessoas lembrarem de mim. Não é isso, mas eu acho que no máximo de pessoas que eu posso ajudar, eu posso fazer a diferença e transformar a vida dessas pessoas. E isso vem acontecendo desde que eu comecei a contribuir para isso. Vocês podem entrar, por exemplo, em rogermelo.com.br, vai ter uma opção lá de lista de espera, e nessa página você pode ver vários depoimentos de pessoas que já conseguiram a vaga e atribuem isso ao que eu ensino, da forma que eu ensino. Tá? E aí, falando um pouco, entrando mais sobre dinheiro aqui, como que eu acessei esse método que me ajudou lá no começo, né? Quando eu estava querendo entrar no mercado de programação, como que eu acessei esse método? Era assim, a minha condição financeira não era muito boa naquela época, tá? E aí, mesmo com as economias que eu tinha, ou eu parcelava com juros, ou eu pedia emprestado. E aí, eu sei que eu sabia que as minhas condições financeiras naquele momento não eram favoráveis para acessar aquele método, mas eu também sabia que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. E eu queria de verdade entrar naquela parada, de cabeça. E eu ia fazer o que fosse preciso. Seja o que fosse preciso fosse parcelar ou pedir emprestado. E aí a primeira coisa que eu fiz foi enviar uma mensagem pro pessoal do curso, pro professor do curso. Você tem condição de parcelar a parada? Ele falou, tem. Então eu falei, fechou. É nóis. E caí pra dentro, né? E aí,
É engraçado, é interessante, na verdade, como esse padrão ele se repete. Das pessoas, elas estarem frente a uma decisão que envolve dinheiro, envolve as economias dela, e ela decidir ou dar um jeito ou dar uma desculpa. Eu tenho um aluno, o nome dele é Diego Baena. Inclusive tem o depoimento lá no rogermelo.com.br. Ele é um dos casos em que ele queria entrar no CJRM, que é o meu treinamento fechado, e ele estava desempregado na época. Estava desempregado. E aí, o que ele fez para entrar? Ele pediu o cartão de crédito emprestado para o cunhado dele. Para o cunhado. E hoje ele é Dev Front-End Júnior na Ambev. Ele começou na Capgemini, uma multinacional, e hoje ele está na Ambev como Dev Front-End. Então, eu sei, quando eu estou prestes a abrir as inscrições para o CJRM, eu sei que muitos de vocês estão na mesma situação que o Diego, ou que outros alunos meus que tiveram que dar um jeito, deram um jeito, e o resultado veio, conseguiram a vaga. E aí eu acho que existem certos riscos que você corre de ambos os lados. Tanto o lado que fala para você investir na parada, dar um jeito em investir, tanto o lado que fala para você não fazer isso. Quando você está diante de uma decisão desse tipo e você considera o lado pedindo para você não fazer isso, eu acho que muitas vezes você pode pensar, poxa, tá muito caro, ou não é o meu momento ainda. E tá tudo bem pensar dessa forma, tá? A vantagem é que você não vai ter que fazer esforço para entrar em algo que você, teoricamente, teria que fazer esse esforço para entrar. Por outro lado, não entrar também tem um custo. Não dar um jeito e não entrar tem um custo. Qual que é esse custo? O custo é você continuar, se você estiver desempregado, por exemplo, é você continuar sem salário. E pode ser complicado para você continuar assim, porque imagina você esperar 4, 5, 6 meses sem salário. Será que você realmente está tomando uma decisão de forma inteligente? Enfim, e aí, outra coisa. E aqui, galera, eu estou falando do CJRM porque é o meu exemplo. Mas não significa que é só o CJRM. Tá? Qualquer curso, qualquer método que você tenha interesse em entrar, eu acho que vale você refletir sobre o que eu estou falando aqui. Seja o curso que for, seja o método que for, tá? Não é só o meu. Outra coisa que as pessoas falam quando elas têm que pagar por um treinamento, elas têm essa dúvida. Mas poxa, mas peraí. Se tem de graça na internet, por que eu vou pagar para ter? Né? Então, tem essa mentalidade, tem esse pensamento de eu vou conseguir a vaga sem pagar nada. Eu vou estudar de graça, vou aproveitar todos os conteúdos que eu encontrar na internet e eu vou conquistar a vaga sem pagar nada, sem investir em nada. Esse é um pensamento muito comum. Tá? E o que acontece? Qual que é o problema desse pensamento?
Pessoas que conseguem a vaga sem investir em conhecimento são raras. São raros os casos em que isso acontece. Então talvez tenha aparecido para você um vídeo no YouTube, por exemplo, de alguém que fala: mas isso, eu consegui uma vaga, não investi em nada. Isso pode acontecer, só que é a exceção. E você se basear em exceções, na minha opinião, é um erro. Porque exceções são exceções, elas não acontecem com tanta frequência quanto a gente gostaria. Então eu acho que quando você se compromete com tempo e dinheiro em um método, em um curso, em um treinamento, eu acho que você tem chances violentamente maiores de conquistar a vaga do que quem não se comprometeu dessa forma. Porque quem não se comprometeu dessa forma e conquista a vaga é exceção. E na minha opinião técnica, você não deveria se basear em exceções, porque elas acontecem com menos frequência que a gente gostaria. Tá? E aí, outra coisa, outro ponto sobre o tem de graça na internet, por que eu vou pagar? Olha só, esses dias eu recomendei aqui, eu vou recomendar de novo, que você estude por um material, ou comece estudando por um material gratuito chamado Guias do MDN. MDN é uma plataforma online que contém a documentação do JavaScript, HTML e CSS mais confiável que você poderia ter. E lá dentro do MDN tem guias de estudo, tá? Você pode digitar MDN Web Docs no Google, entrar no link e lá vai ter uma opção no menu Guides. Aí você clica em Guides e lá vai ter as tecnologias para você estudar, HTML, CSS e JavaScript principalmente. Eu recomendo que você estude por lá, e lá é gratuito. Recomendo que você comece por lá. Mas espera aí, se eu, que tenho um treinamento, um método pago, por que eu recomendo você começar estudando gratuitamente por esses meios? Eu vou te falar por quê. A questão é, se fosse só ler documentação ou estudar por guias gratuitos, estava todo mundo empregado. Estava todo mundo empregado. Então, essas ferramentas, elas são ferramentas complementares, mas elas são uma das coisas que aceleram a sua chegada na vaga, mas não se engane. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse só ler documentação ou só ler conteúdo, todo mundo faria. Então, eu acho, na minha opinião técnica, que o que acelera de verdade a sua chegada na vaga, a sua conquista da vaga, não é só ler o MDN ou estudar por ele. Sabe por quê? Porque quando você estuda uma coisa, independente da fonte, independente se é um livro, se é um MDN, se é tutorial na internet, se é curso, quanto mais você sabe uma coisa, mais você quer saber. Quanto mais você sabe uma coisa, mais você quer saber. O ser humano é assim. A gente tem fome de conhecimento. A gente tem fome de conhecimento. E o que vai acontecer? No MDN, você não vai ter pessoas respondendo às suas dúvidas. Pelo menos não em uma velocidade adequada
ou não conhecendo sua trajetória, tá? E se você não tem pessoas respondendo às suas dúvidas, as chances de você desanimar aumentam. Porque, principalmente para quem está iniciando, dúvidas escalam. Escalam e se acumulam. O que eu quero dizer com isso? Se você tem dúvidas sobre funções, que é um conceito base em qualquer linguagem de programação, se você continuar estudando sem sanar suas dúvidas sobre funções, você vai ficar muito confuso. Porque funções são um conceito-chave que é utilizado mais na frente para desencadear outros conceitos mais avançados. Então você não vai ter pessoas respondendo sua dúvida. E cada dúvida não solucionada que você tem é um fio a menos na sua corda. E chega uma hora que tantos fios já foram embora, já deixaram de existir na sua corda, que ela vai arrebentar. Cada dúvida é um fio a menos na sua corda. Outra coisa que falta em material gratuito que você não vai encontrar, geralmente você não encontra na qualidade de quando você escolhe pagar por uma coisa, pagar por um curso, um treinamento, um método, que é o seguinte: no gratuito geralmente você não vai ter feedback. E eu digo isso, eu sei que muitas pessoas na comunidade se dispõem a ajudar gratuitamente, mas chega um ponto em que fica inviável solucionar tantas dúvidas, dar tanto feedback para uma pessoa se ela não está em um programa de acompanhamento. Isso é fato. E por que você precisa de feedback do seu código, da sua trajetória, do que você está fazendo? Porque o que não é medido não pode ser melhorado. Se você está cometendo um erro e não sabe que está cometendo esse erro, não tem alguém para te avisar, para corrigir a sua rota, você vai continuar cometendo esses erros e eles vão gradualmente fazer com que a qualidade do seu código, por exemplo, caia. Então você precisa de feedback, você precisa de code review, você precisa de gente olhando o seu código e te dizendo onde você está acertando e quais são os pontos de atenção. Por quê? Porque você precisa saber dos seus pontos cegos e lacunas. O que são lacunas? São espaços que você ainda não preencheu. Espaços de conhecimento que ainda não foram preenchidos por você. Você sabe que você precisa melhorar o seu conhecimento em funções, por exemplo. Você precisa entender melhor o que é parâmetro, o que é argumento, o que é return, ou por que você não pode retornar um if. Você tem a consciência daquilo. Isso são lacunas. Agora, existem também os pontos cegos. O que é um ponto cego? É você olhar no retrovisor e ver algo e não ver algo que pode comprometer a sua trajetória. Mesmo você olhando, você nem sabe que você não sabe. E aí você está dirigindo, você vira para a direita, vê um motoqueiro e acerta você. Por quê? Porque o motoqueiro estava num ponto cego. Você não sabia que ele estava ali, mas ele estava. Então, pontos cegos são coisas que você nem sabe que você não sabe. E como que você toma consciência e transforma esses pontos cegos em lacunas ao invés de pontos cegos? Você precisa de pessoas.
para te dar feedback. Você precisa ter feedback sobre o que você faz. Feedback é um acelerador muito, muito forte para você chegar na vaga que você quer conquistar. Outra coisa que não se costuma ter em conteúdo gratuito é o quê? Bateria de exercícios. Porque cá para nós, se fosse só videoaula, no YouTube tá lotado. Se fosse só tutorial, um monte de tutorial que tem por aí. Você acha que só ver aula resolve? Ver aula, galera, é só um dos ingredientes para você masterizar alguma coisa. Ver aula é só para você entender. Você viu a aula? Eu entendi. É tipo quando você aprende a andar de bicicleta, primeiro você vê algum coleguinha seu andando. Você entende que ele precisa manter uma velocidade mínima a ponto dele girar os pedais, pedalar em linha reta. É isso, você entendeu. Pela observação você entendeu o que é andar de bicicleta, como você deve andar. Agora, quando você monta na bicicleta, será que você acertou de primeira? Eu ralei minha costela várias vezes andando de bicicleta. Não foi por falta de ver aula ou de observar as pessoas andando. Mas eu tive que praticar. Então, ver alguém andando de bicicleta não é o mesmo que praticar andar de bicicleta. Você precisa andar. E nem todo material gratuito vai te dar exercícios para você praticar. E quando dá, ainda falta outros componentes que eu listei aqui, que é o quê? Feedback. Não adianta você fazer o exercício e não ter feedback do que você está fazendo. Você não vai saber onde você está acertando. Até você vai saber a resolução do exercício, mas não dá para você saber, você não vai ter alguém te direcionando para uma rota a ser melhorada. E aí, outra coisa que geralmente conteúdo gratuito não tem método. Não tem método, não tem um passo a passo. Geralmente, conteúdo ele é distribuído como um quebra-cabeça para você juntar as partes. E se não tem método, você está construindo a casinha de palha dos 3 porquinhos. Não sei se você conhece a história dos 3 porquinhos. Teve o primeiro porquinho que fez a casa de palha. Teve um porquinho que fez a casa de madeira, que dava um pouquinho mais trabalho que a de palha. E teve o porquinho que fez a casa de tijolos, que dava muito mais trabalho que a casa de palha e de madeira. Só que um dia, quando veio um vendaval, quando o lobo mau veio e soprou, a casa de palha foi a primeira a cair, a casa de madeira resistiu um pouquinho mais, mas caiu, mas a única casa que aguentou o tranco, sobreviveu, foi a casa de tijolo, a que deu mais trabalho. Então, se não tem método, o que acontece com essa casa que você está construindo é que ela não vai resistir com o tempo. Você precisa de um método, você precisa de um passo a passo lógico, linear, cronológico para fazer as coisas. E método é um acelerador muito potente para você conseguir a vaga de programador. Outra coisa que geralmente falta em conteúdo gratuito, ou geralmente tem, mas falta uma série de coisas que eu disse aqui. Ou seja, às vezes falta o quê? Comunidade. Às vezes no conteúdo gratuito falta comunidade. E não só qualquer comunidade, mas uma
comunidade estruturada, pensada com um único objetivo. Com o mesmo objetivo que é o seu. Ou seja, alinhada com o seu objetivo. Com pessoas que também querem uma vaga como você. E eu sei, por exemplo, que no Telegram tem um monte de grupos de JavaScript, por exemplo, em que você entra e aí é interessante, porque nem todo mundo lá, qual que é o problema, né? Nem todo mundo lá está no mesmo objetivo que você. Às vezes você está no objetivo de conquistar uma vaga como programador. Outras pessoas nessa comunidade estão lá com o objetivo de aprender back-end. E para quem viu alguns conteúdos meus passados, sabe que eu não indico back-end para quem está começando. Eu acho que o front-end é o caminho mais simples. Mas às vezes você nem sabe disso. E aí você está numa comunidade em que a maioria das pessoas querem ser back-enders, por exemplo. E aí você vê um monte de conteúdo back-end, você não sabe se aquilo é para você, se aquilo vai te servir. Você não sabe em que momento você deve aprender aquilo. Então tem muito ruído na comunicação. É por isso que é importante você entrar numa comunidade que tem um objetivo alinhado com o seu. Se é escalar o Monte Everest, você tem que entrar numa comunidade não de escalar o Monte Fuji, porque o Monte Fuji ele pode ter equipamentos diferentes, temperatura e pressão diferentes, jeitos diferentes de fazer. Talvez o Monte Fuji, na superfície, ele pareça ser a mesma coisa que escalar o Everest, mas quando você vai investigar um pouquinho mais a fundo, não é. É por isso que o objetivo da comunidade... Primeiro que a comunidade tem que ter um único objetivo, na minha opinião técnica. Se não tiver isso, não vai ser uma comunidade eficiente para você que quer conquistar a vaga. E o objetivo dessa comunidade tem que estar alinhado com o seu. Se é uma comunidade para conquistar não a primeira, mas uma vaga como programador, aí eu acho que realmente vale a pena nesse caso. Tá? Então, geralmente o conteúdo gratuito, galera, ele peca em te dar uma dessas coisas. Então, às vezes, você entra na comunidade, ou seja, tem comunidade, mas a comunidade, ela tem esses pontos fracos que eu acabei de mencionar. Ou às vezes o conteúdo gratuito até tem exercício, mas não tem feedback, não tem pessoas respondendo suas dúvidas, não tem comunidade. Às vezes o conteúdo gratuito ele tem método, mas aí ele não tem comunidade, ele não tem feedback, ele não tem pessoas respondendo suas dúvidas. Então não é ter só um ou outro, é a unidade dessas coisas que acelera você a chegar na fluência. Se faltar uma dessas coisas, você vai estar com o freio de mão puxado, não tem jeito. Ricardo Portelas, o que são as bases para um programador? Ricardo, na minha opinião técnica, você deve começar aprendendo HTML, depois CSS e em seguida JavaScript. Eu fiz lives, fiz vídeos inteiros só sobre isso já, tá? Depois você dá uma olhada aqui. Mas para resumir, na minha opinião técnica, você deve começar com um front-end. Você deve ter uma boa base em front-end, que consiste em HTML, depois CSS, em seguida JavaScript. Os três nessa ordem, tá? E quando você estiver estudando CSS, você vai estudar também HTML, você vai rever conceitos disso. E quando você estiver no JavaScript, você vai estar estudando HTML, CSS e JavaScript ao mesmo tempo, tá? Mas com mais intensidade em JavaScript. Já fiz lives completas sobre isso, procura aqui que você vai encontrar. Show! Vamos lá. E por que você tem que estar numa comunidade? Eu já falei sobre isso também em vídeos passados, mas é o seguinte, galera. Sozinho é mais difícil que acompanhado. Você precisa estar em uma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Você precisa ter um método que responde às suas dúvidas sobre aquele objetivo.
Você precisa ter gente olhando o seu código, te dando feedback, respondendo suas dúvidas. E é a unidade disso que vai fazer você acelerar a conquista da sua vaga. E aí, muita gente me pergunta, Roger, é uma dúvida genuína de muitas pessoas, tá? Roger, você falou e tal que é o seu propósito contribuir para as pessoas, para acelerar a conquista da vaga para as pessoas, né? Mas por que o CJRM, por exemplo, que é o treinamento fechado, por que ele não é grátis? Por que você cobra pelo CJRM, né? É uma pergunta muito válida, tá? E existem algumas razões pelas quais o CJRM não é grátis. Primeira razão é que ter um treinamento custa. Isso é óbvio, só que custa o quê? Equipe, custa serviços digitais, tem que ter ferramenta de e-mail marketing, por exemplo, para avisar os alunos de acontecimentos importantes no curso. Tem que ter plataforma, tem que ter gateway de pagamento, tem que ter a plataforma de hospedagem dos vídeos. E custa não só dinheiro, mas também custa tempo e energia, que são os recursos mais escassos do ser humano. E você realmente acha que as pessoas, elas sempre vão poder investir tempo e energia sem cobrar? Não é viável. Não é viável, porque como que eu vou manter... Estou dando um exemplo meu aqui, tá? Mas pode ser qualquer curso, gente. Não estou falando só do meu, não. Como que a pessoa vai manter equipe, vai contratar serviços, vai dedicar tempo e energia sem cobrar? É meio que inviável. Ninguém quer construir, galera, uma empresa que não se sustenta, que não é saudável. Então, pessoas que não cobram para fazer esse tipo de trabalho, elas estão tirando dinheiro de outro lugar. Porque não tem como fazer de graça. É o clássico modelo, por exemplo, de canais do YouTube. Não sei se já percebeu, mas no YouTube, por exemplo, quando você clica num vídeo meu para assistir, não tem propaganda. Por quê? Não quero ter que meter propaganda lá. Não é a minha parada. Monetizar o canal. Eu quero que quem precisa de ajuda com aquele conteúdo seja ajudado. Agora, cá para nós, quantos cursinhos na Udemy você já comprou e não fez? Eu aposto que se você abrir sua conta da Udemy, aposto um corneto com você, que vão ter vários cursos lá que você não fez. Cursos baratinhos, cursos que estavam em promoção, cursos às vezes até de graça. Você não fez eles. Você tem lá na sua coleção. Estão lá paradinhos, bonitinhos. Né? Ou quantos livros baratinhos você já comprou e não leu? O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que eu adoro, se tem uma coisa que eu gosto, é de separar os curiosos dos comprometidos entre as pessoas que me acompanham. Então eu sou tipo a Smart Fit. É como se a Smart Fit colocasse lá fora alguns equipamentos que te ajudassem.
Mas se você quiser ter o programa completo, ter todo o método, ter toda a comunidade, todo o feedback, toda a ajuda, você vai ter que pagar por um plano. É assim que funciona. E aí, por que eu adoro separar os curiosos dos comprometidos? Né? E como que eu faço isso? Eu separo os curiosos dos comprometidos não pelo que eles falam, mas sim pelo que eles fazem. É a ação que demonstra se a pessoa está comprometida ou se ela é curiosa. Porque falar, até papagaio fala. Até papagaio fala. Falar que quer a vaga, qualquer um fala. Todo mundo quer a vaga, não quer? Então, o que diferencia curioso de comprometido não é o que ele fala, é o que ele faz. E aí, o que eu estou querendo dizer aqui? Suas ações falam mais alto que as suas palavras. Por quê? Porque comprometimento não mora na mesma rua que conveniência. Comprometimento, a pessoa comprometida, ela dá alguns indícios. E um dos principais indícios que ela dá é: tá aqui meu tempo e minha carteira, meu dinheiro, meu cartão de crédito, minha grana. É assim que eu separo os curiosos dos comprometidos. Não é pelo que eles falam, é pelo que eles fazem. Comprometimento não mora na mesma rua que conveniência. Então, se você está com dificuldade para entrar num treinamento que você quer entrar, eu acredito que quem quer dá um jeito. Eu dei um jeito lá atrás. Vários alunos que eu ajudo e conquistaram a vaga deram um jeito. Deram um jeito. Por quê? Porque comprometimento não mora na mesma rua que conveniência. E muita gente acaba que não entende isso às vezes. Tá? Se eu cobrasse, por exemplo, menos no CJRM, e aqui novamente, estou falando de CJRM, pode ser qualquer curso, tá, que você queira entrar, mas se eu cobrasse, no meu caso, menos pelo CJRM, a qualidade do suporte iria cair, por exemplo. Eu não quero dar um treinamento que tenha um suporte que não te satisfaça. Suporte tem que te atender. Todas as suas dúvidas têm que ser tiradas em até um dia útil. Eu falo até em um dia útil, galera, mas no CJRM você tem a opção de tirar suas dúvidas ou no repositório do GitHub. Esse repositório, inclusive, é aberto, é público. Se você quiser entrar lá e ver as issues que já foram respondidas, você pode fazer isso. Ou a pessoa posta na comunidade, no nosso grupo do Telegram dos alunos. E cara, é incrível estar em uma comunidade, porque a sua dúvida ela é respondida em minutos. Por quê? Porque as pessoas, elas estão passando, ou vão passar, ou já passaram pela mesma dúvida que você. A mesma dúvida que você. Então, a ajuda acontece em minutos. É muito pouco tempo para alguém postar uma dúvida e não ser respondido. E a dúvida não ser sanada. E se eu cobrasse menos, eu não teria essa qualidade de suporte. E se for para não ter qualidade no suporte, é melhor não fazer. Tá? E aí, uma coisa que as pessoas
elas começam a falar para si mesmas quando veem o preço do CJRM, por exemplo, é que elas começam a comparar. Só que às vezes elas não começam a comparar, a fazer uma comparação justa. O que é uma comparação justa, na minha opinião técnica? Vamos lá. Vamos supor que o investimento no CJRM hoje esteja em R$2.000, por exemplo. R$2.000. Vamos comparar com um curso de faculdade de programação? Vai lá, vamos comparar com análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo, tá? É um curso que a gente pode comparar. Quanto tempo você teria que investir para concluir, para fazer todo o curso de análise e desenvolvimento de sistemas? 4 anos? Os mais longos? 5? Vou colocar 2 aqui, tá? Só para pegar leve, para a gente chutar baixo. 2 anos nesse curso. 2 anos. Quanto que seria a mensalidade, mais ou menos, de um curso de sistemas? Vamos chutar aqui R$1.000? Vamos por R$1.000, tá? Eu sei que tem mais, menos que isso, mas geralmente é isso. Nessa faixa. Vamos colocar 1.000 aqui, só para a gente chutar baixo. Então, 2 anos dá 24 meses, dá 24.000, tá? Análise e desenvolvimento de sistemas. 24.000 para você fazer esse curso em 2 anos. Que você vai ter que investir, tá? Fora as horas que você vai ter que gastar, né? Geralmente são 4 horas diárias de aulas. Então, isso dá 5 dias por semana. Dá 4 vezes 5, 20. Então, 20 horas semanais, né? E aí eu te pergunto, depois desse esforço todo, pagando R$1.000 a mensalidade, o que você escuta por aí? Você escuta falar que faculdade é o melhor caminho, ou é o caminho mais eficiente para você conseguir uma vaga de emprego? Seja sincero, você escuta muito de pessoas que fizeram faculdade, que elas conseguiram um emprego graças à faculdade? Geralmente não é o que eu ouço, tá? Inclusive eu ouço muito o oposto. Quantas vezes você já não escutou? A faculdade não me prepara para o mercado de trabalho. E aí, quando eu mostro o CJRM, que é um curso que você... Vamos chutar aí um preço de 2.000 no CJRM. 2.000, tá? E aí a pessoa consegue... Isso não é garantia, tá? Garantia, só existem 2, que você vai, né, bater as botas e você vai pagar imposto. São as únicas garantias, mas eu acredito que, pelos depoimentos que eu já vi, pelas pessoas que eu já ajudei, CJRM é um acelerador muito forte na sua conquista da vaga. E aí, 2.000, vamos colocar 2.000 no CJRM, tá? 2.000, você investe, e aí você consegue, vamos supor que você consegue uma vaga, 2.000. Cara, em 1 ano, vamos calcular o retorno sobre investimento, ROI, Return Over Investment. Um pouquinho de conta de padaria aqui para vocês, tá? Conta básica. Você investiu 2.000 e em 1 ano, se você ganhar o mínimo que um Dev Front-End Júnior, por exemplo, ganharia de salário, você ganharia R$2.000 por mês, tá? No mínimo, estou chutando muito baixo aqui, tá? Só para não parecer que eu estou querendo forçar a barra para o meu lado. R$2.000. R$2.000 em 1 ano dá 24.000. 24.000. E você investiu 2.000 no CJRM, né? Agora eu te pergunto, qual investimento no mundo que você conhece
em que você coloca 2.000 e retorna para você em um ano 24.000. Eu não conheço investimento no mundo que faça isso. Pode ser que exista, estou falando que eu não conheço. Então eu acredito que nada dá mais retorno sobre investimento do que o conhecimento. Nada, absolutamente nada bate o retorno do conhecimento para você. E aí eu te pergunto, o CJRM é caro? Depois dessa comparação que eu fiz aqui, você ainda acha o CJRM caro? Se você acha, eu não vivo no mesmo planeta que você, com todo respeito. E aí, outra coisa que acontece muito quando eu abro as inscrições para o CJRM é eu ouvir: olha, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para investir em conhecimento. Eu vou voltar a repetir: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Não tem essa de eu não tenho dinheiro para investir. Inclusive, o problema é a solução. É exatamente porque você não tem dinheiro para investir que você precisa investir. Como que você vai passar mais 5 meses, 6 meses sem salário? É justamente porque você não tem dinheiro que você precisa de conhecimento. O que é mais caro? Você passar... Você investir, o que é mais caro? É você investir ou continuar com os mesmos resultados que você tem hoje? Se você estiver desempregado, por exemplo, como que você vai passar 5 meses sem salário, brother? Uma coisa eu te garanto, a vaga não vai cair do céu. Toda vaga pede conhecimentos que você precisa estar afiado para eles. Ou você investe em conhecimento, ou você vai continuar com os mesmos resultados. Desculpa, mas alguém tinha que te dizer isso. Outra coisa, cara, tem coisa que não faz sentido. O pessoal acha caro investir R$2.000, por exemplo, no CJRM. Beleza. Então vamos lá. Imagina que você está de olho num apartamento dos seus sonhos, tá? Pensa aí na sua cidade, onde você estiver, num bairro boladão aí, um bairro massa que você queria ter um apartamento lá. E vamos supor que esse apartamento ele está custando 2 milhões. Então, chutando, pode ser mais, pode ser menos, vamos chutar em 2 milhões. E por alguma coisa aconteceu, tudo na legalidade, sem esqueminha, totalmente íntegro, que o preço desse apartamento foi a leilão e ele está sendo vendido hoje a 50 mil. 50 mil reais. O apartamento que valia 2 milhões, ele foi a leilão, sem esqueminha, íntegro, sem burlar a lei nenhuma, ele foi a leilão por 50 mil. O apartamento dos seus sonhos. Será que você levantaria esses 50 mil para pagar por esse apartamento, para arrematar ele no leilão? Eu chuto que você daria um jeito de levantar essa grana. Você daria um jeito. Então, não é que está caro ou barato. É que às vezes você ainda não percebeu a oportunidade. A vaga não vai cair do céu. Você vai ter que se afiar.
vai ter que ficar afiado no que a vaga está pedindo. Então, eu não conheço nada mais valioso do que o conhecimento para você se afiar para as vagas que você está querendo ocupar, se candidatar, conquistar. Não conheço outra forma mais eficiente do que o conhecimento para fazer isso. Se você conhecer, me avisa. E tem mais uma coisa, isso é muito louco, né? Quando eu abro as inscrições do CJRM, tem mais uma coisa que eu faço que eu quando eu vou deitar à noite, eu falo, cara, eu fiz tudo que eu pude para essa pessoa entrar e ter mais chances de conseguir a vaga. Que é o quê? Vamos imaginar uma situação. Você está querendo comprar um Corolla, tá? Vou falar Corolla porque é o carro de tiozão, né? Já viu? Você está querendo comprar um Corolla usado. Só que quando você vai comprar esse Corolla, 90 mil, por exemplo, tá? Um preço mínimo aqui de um Corolla, vamos supor 90 mil. Cara, para você pagar 90 mil, você vai querer se certificar que aquele carro está em boas condições, está em condições ideais para você comprar. Não é verdade? Então você vai querer fazer o quê? Você vai fazer um test drive no Corolla. Você vai entrar nele, você vai dirigir, você vai pedir para o cara abrir o capô e você vai levar um mecânico da sua confiança para olhar, para ver se está tudo bem. Para ver se não é arriscado você levar esse carro para casa. E com o CJRM eu faço a mesma coisa. Geralmente eu dou uma garantia de 30 dias incondicional, ou seja, independente se dentro desses 30 dias você, por algum motivo, você não quiser mais estar no CJRM, você recebe todo o seu dinheiro grátis. Grátis não, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Todo. E recebe nenhuma pergunta, tá? Nenhuma pergunta perguntando o motivo pelo qual você cancelou. Não. Não quero saber. Se você não quer ficar, eu também não quero te manter preso lá. Eu não quero que você tenha uma experiência ruim com a devolução do seu dinheiro. Tá? E não só isso, se fosse só essa garantia, já estava de ótimo tamanho, mas não só isso. Geralmente eu dou uma garantia condicional. A garantia incondicional é essa dos 30 dias. Se por algum motivo, dentro dos primeiros 30 dias que você tiver no CJRM, você não quiser mais estar lá, você pede seu dinheiro e ele é devolvido sem perguntas, sem questionamentos, zero, zipo, nada. Essa é a garantia incondicional de 30 dias. Agora, tem a garantia condicional. O que é a garantia condicional? Se em 90 dias lá dentro do CJRM você não perceber progresso, não perceber evolução na linguagem, em JavaScript, a gente vai ter uma call. A gente vai fazer uma call. Uma reunião em vídeo. Só eu e você. E nessa reunião, eu vou olhar o que você está fazendo e te direcionar para o caminho certo. Você vai ter uma correção de rota e um plano de ação nessa reunião. Depois dessa reunião, se nos próximos 90 dias você continuar não percebendo o progresso, você recebe o dobro do seu dinheiro. O dobro que você investiu na matrícula. Só que, obviamente, a gente vai olhar se você fez tudo o que o método está pedindo. Se você fez os exercícios, os resumos, se você está seguindo 100%.
E por que eu dou essas garantias malucas, né? Quando eu abro as inscrições? Porque não tem como você seguir o método e não ter resultado. Não tem como. Então, depois de falar isso tudo sobre dinheiro aqui, eu geralmente concluo que quando a pessoa ela dá a desculpa de dinheiro para não entrar no CJRM, não é dinheiro, é medo. É medo, não é dinheiro. E aí, medo de quê, né? Medo de não conseguir, medo de não dar certo. Todo mundo tem medo. Isso é normal, isso é a coisa mais natural. Se você não tivesse medo, isso seria o sinal de um cérebro doente. Significa que as regiões do seu cérebro que ativam medo não estariam ativando. Medo é natural. Inclusive, foi um dos componentes, um dos elementos fundamentais para garantir a sobrevivência da nossa espécie até aqui. É o medo que não te deixa ser atropelado na rua, por exemplo. É o medo que não te deixa você comer uma comida que aparentemente não está muito bem. O problema é você dizer que é dinheiro. É você dizer que é dinheiro ao invés de dizer que é medo. Então, na próxima vez que você quiser, que você vê uma oferta de algum curso que você quer entrar, seja CJRM ou seja outro, antes de falar que você não vai entrar por causa de dinheiro, eu acho que vale você pensar se realmente é dinheiro. E a minha sugestão é que você pense como um bom adulto, levante a cabeça e pense como um bom adulto que não é dinheiro. Assuma para você mesmo que é medo. E não tem nada de certo ou errado em ter medo. O problema é assumir, é falar, é dar a desculpa que é dinheiro, ao invés de assumir que é medo. Bom, e aí, qual que é a cura do medo? Esse é um tema para um outro vídeo, para uma outra live. Mas eu já posso te dizer que a cura do medo é um medo maior ainda. A cura do medo é um medo maior ainda. E se você não entendeu, reflete, se acalma, para um pouco e reflete sobre essa frase. Tenho certeza que você vai tirar algumas boas reflexões dela. Jason Lemes Vieira. Eu particularmente achei o curso CJRM barato pela qualidade e suporte, pois estava estudando em uma outra plataforma e não aprendi praticamente nada. Excelente qualidade que o CJRM tem. Valeu, Jason. Tamo junto. E no que você precisar, você sabe que pode contar com a gente, né? É isso, galera. Era isso que eu tinha para falar sobre isso hoje. É complicado tocar nesse assunto de forma tão direta, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu precisava fazer isso, porque eu tinha que esclarecer esses pontos para vocês, tá? De como eu vejo que esses erros financeiros que a gente às vezes comete podem te afastar da vaga, ou podem atrasar ou até custar a sua vaga como programador. Beleza? Então, muito obrigado, galera. Valeu, Jason, Marcelo, Wellington, Ricardo, Berg, Nunes. Valeu, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Desejo que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.